Bate-papo. Estamos recebendo aqui na manhã da quinta-feira, dia 25 de abril, a Izzy Lloyd Verenice Tende Fontaniva. Ela é psicomotricista e o vereador João Batista Ferreira. Vamos falar aqui sobre o Centro Materno e Infantil de Bom Retiro e o projeto de psicomotricidade para pessoas com transtorno do espectro autista. Izzy, como vai? Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui falando desse lindo trabalho que está sendo realizado, que o município buscou alternativas, então, né, por meio então de muitas mãos e principalmente o João, que está aqui conosco. E eu vou falar especificamente do meu trabalho lá, que eu comecei recentemente, né, fui convidada. Mas o João falará mais do projeto em si e do trabalho no Centro Materno Infantil. Vereador João, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente, bom dia a vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder falar desse assunto tão importante. Para muitos, inclusive para mim, é algo muito novo e estamos aprendendo junto com a comunidade, mais do que buscar quantas pessoas necessitam desse trabalho que a Izzy faz, que outros profissionais fazem, mas também buscar soluções. E é isso que a gente fez em Bom Retiro do Sul. Como que se organiza, antes de falarmos especificamente da atividade da Izzy, como que se organiza o projeto lá na cidade? Quais são os serviços prestados? Iniciou o trabalho na Câmara de Vereadores lá em relação... A gente achou que tinha que ter qualificação dos profissionais da educação. O que acontece? Dentro dos vereadores ali a gente começou a detectar que tinha um desconhecimento muito grande sobre... E aí a gente começou a interagir com os pais e tem a FAMAB, que é a ONG do município lá, na qual tem a nossa presidente Mari, e aí se começou a ver quantas crianças tinham no município e qual eram as necessidades delas. Enfim, no primeiro momento tem as emendas impositivas em Bom Retiro do Sul, eu destinei para a qualificação dos profissionais da área de educação. O executivo, através do secretário Rodrigo Rodrigues, na época, ele criou a sala do TEA. E aí foi buscando primeiro fazer uma triagem para ver qual os profissionais que precisavam. E aí foi buscando fono, psicomotricista, ecoterapia. E dentro do que foi mobiliado com brinquedos, agora chegou, não faz muitos brinquedos na qual essas crianças podem fazer esse trabalho, porque é um trabalho diferenciado. Por mais que a fono ela tem que ser preparada para aquelas crianças, para aquele público ali. E aí foi fazendo um trabalho de formiguinha. E agora a gente cria o corpo e está buscando mais profissionais. E também hoje a gente já tem uma certa referência dentro do Vale do Taquari já. Há quanto tempo já, vereador? 1 ano. 1 ano fez em fevereiro que tem a sala do TEA. Quantas crianças são atendidas? Não são só crianças, na verdade. Não são só crianças. É que junto tem a atenção básica. O Centro Materno Infantil, ele engloba várias coisas. Pediatras, clínicos, e atende toda a comunidade, desde a parte da gestação, inicia ali a gestação, porque é algo bem importante se detectar bem no início. E hoje a gente atende mais ou menos, entre adultos e crianças, umas 70 pessoas, mais ou menos. Olha só, bastante gente. Izzy, psicomotricista. Isso. E aí, explica pra gente, o que tu fazes lá? A psicomotricidade, ela trabalha o total, né? A totalidade dos seres. Ela trabalha a questão motora, né? Por meio de atividades, então, que promovem equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, mas também ela trabalha por meio de dinâmicas, né? E trabalhos com as emoções. E com o intelecto também. Então, é um conjunto, né? É a questão cognitiva, emocional e corporal. Eu sempre brinco, né? Os seres, a gente não consegue pensar somente num corpo, né? A gente não separa o conhecimento das emoções e do corpo, porque é por meio do corpo que tudo acontece. Começa com meses, começa com 1 ano de idade? Como é que se dá o tratamento, a atividade?
Bom, começa lá na gestação, eu sempre brinco, né? Mas, assim, a estimulação precoce, né? Ela começa desde o nascimento, ela pode ser, né, feita lá com meses de vida. Logo quando as famílias percebem que necessitam de um estímulo maior, porque o autismo, ele em si, ele tem uma enormidade de, né, de habilidades e que a gente não vem olhando muito, né, sobre. É bem recente os estudos, né, as teorias, mas em si é a dificuldade da comunicação e da interação social, né? Então, a psicomotricidade, ela trabalha muito sobre essas questões, que no começo para eles é extremamente difícil. E à medida que a gente vai trabalhando, estimulando, a gente vai tendo, então, resultados, assim, maravilhosos, né? Que fazem toda a diferença na jornada da vida de cada um deles. E eu enfatizo muito, né, a importância do respeito, né? Porque a conscientização, porque não é porque faz parte do espectro autista que não vai ter competências, não vai ter habilidades. Não, muitas vezes é uma ideia preconceituosa, né? Porque eles têm habilidades, 1000 habilidades, né? E eles precisam só de oportunidade, né? De entendimento, de conscientização e de respeito acima de tudo. E é lindo, é muito lindo, assim, pensar que a gente pode impactar vidas, que a gente pode promover uma inserção social futuramente, né? A pessoa que tiver ali um amparo, um apoio, ela vai poder manter, tipo, uma vida normal, ativa, futuramente. Izzy, o teu trabalho se concentra mais nas crianças ou adultos podem ser contemplados? Adultos podem ser contemplados também, pessoal, né, dos idosos também. A psicomotricidade, ela trabalha realmente a totalidade, né? Desde a primeira infância até toda a jornada da vida. São sessões? São sessões. São sessões. De quanto Isso. tempo, por exemplo? Em média, uma sessão é de 45 minutos, mas lá no centro materno eu tenho um horário de 1 hora para cada criança que eu atendo. É individualizado. Isso, é individualizado. Mas a psicomotricidade, ela pode trabalhar em grupos também, não somente individual. Mas no centro materno eu atendo individual e eu tenho 10 crianças que fazem atendimento comigo, né? Izzy, eu vou te pedir um exemplo prático para a nossa audiência que está ouvindo isso pela primeira vez. O resultado de um trabalho, claro, a gente sabe que não é de uma sessão, são de várias, mas um exemplo de melhoria na vida dessa criança ou desse adulto que é contemplado por uma sessão. Nossa. Ou por várias sessões, na verdade, né? Na verdade, por um acompanhamento. Infinitas possibilidades, né? A gente vai criando, mas algo que para mim realmente sim é muito impactante é quando a gente conquista, né, aquela questão de olhares que te olham pela primeira vez. Troca de olhares. Isso. A questão da criança realmente se envolver, né? Se entregar na proposta, porque muitas vezes, de início, eles têm uma certa resistência, né? E quando a gente consegue essa aproximação, quando você percebe que a criança vai adquirindo habilidades que ela não tinha, coisas bem simples que para nós a gente pensa, nossa, como assim? Está estimulando isso, né? Um exemplo, equilíbrio, andar sobre uma corda. Para nós é super simples, mas para uma criança é extremamente difícil, né? E quando ela conquista a vibração deles, a gente não tem como não se emocionar junto com eles, né? E é algo que eu falo muito. A gente precisa olhar para essa causa, a gente precisa de mais pessoas pensando junto, estudando junto, porque só o conhecimento sobre autismo fará a diferença. Aline, nós leigos, a gente precisa entender, e nós aqui na rádio, a gente fala cada vez mais sobre o assunto, mas uma dúvida que fica, a criança ou o adulto ganha alta? O tratamento para em algum momento? Ou termina? Ele termina ou é um tratamento permanente? É a vida toda que aquela pessoa vai receber o tratamento? Todos nós deveríamos ter né, acompanhamento durante uma vida toda. Eu penso assim, que quanto mais a gente puder oferecer,
mais a gente consegue com que aquela pessoa se desenvolva de forma autônoma. E eles conseguem, sim, adquirir autonomia, né? Conseguem administrar uma vida, mas a gente sabe que o autismo, ele não tem cura. Autismo é uma característica da pessoa, né? Ela vai levar isso com ela, mas isso não quer dizer que ela é doente. Não, autismo não é doença. Autismo é uma característica que vai fazer parte desse indivíduo durante a sua vida. Em algumas questões, eles vão necessitar de auxílio, né? De alguém que esteja ali auxiliando. Permanente daí. Isso, permanente. Depende também do nível, né? Essa questão é muito, muito relativa, porque cada indivíduo é único e tem suas particularidades, mas tem habilidades que eles conseguem desenvolver e que não vão necessitar mais de auxílio, quando bem estimuladas. Essa sempre é uma dúvida que a gente tem, né? A sensação de que, ok, quando vai encerrar, né, esse acompanhamento, esse desenvolvimento. Vereadora, aproveitar a sua vinda aqui para perguntar. Há uma busca ativa por possíveis diagnósticos, por novos possíveis diagnósticos? Esse número que já é um número significativo de 70 pessoas, né? São 70 pessoas, são 70 famílias impactadas por esse serviço. Ele pode aumentar? Qual é o cenário lá em Bom Retiro? O cenário em Bom Retiro é o mesmo cenário nacional. Vem numa crescente. E existe toda uma situação, que aí tivesse a Alicia que ela poderia explicar melhor, que é em relação à questão do preconceito, às vezes, muito dentro da família. Uhum. Porque, às vezes, a criança, o educador, o professor, o psicopedagogo já está vendo que a criança está dando sinais que ela é atípica, e aí até tem esse convencimento dos pais, olha, tem que procurar um profissional e tudo mais. E aí, depois disso tudo, é que vem o grande correrio, né? Que é as terapias e saber qual a terapia que aquela criança precisa e qual ela se encaixa. Então, aproveitando a fala da Isis aqui e falando que todos nós precisamos, verdade, porque senão ninguém ia para academia, né? Para fazer academia, pegar personal, sabe? Todo mundo precisa de acompanhamento e a gente entre aspas, normais. Então, todos nós precisamos de acompanhamento, de incentivo, de estímulo o tempo todo. Eles, como têm essa função do autismo, eles precisam de estímulos específicos. E, geralmente, é a família que tem que, levando ao profissional, verificar o que ele precisa especificamente e buscar essas terapias. Complementar a fala do João, eu digo que todos nós precisamos, porque as nossas emoções, o gerenciamento, ele é extremamente difícil. E a gente precisa também olhar muito mais sobre isso. E o que eu trago também, assim, para as famílias, né, para o público que está ouvindo a gente, alguns sinais que podem ser alerta, opa, algo está errado com a minha criança, né? A questão de não olhar no olho, a questão do desenvolvimento infantil, muitas vezes a criança vem apresentando algum tipo de atraso, por exemplo, está perto dos 2 anos, não fala, né? Ela tem um tônus muscular não desenvolvido, ela não anda no tempo, né, esperado. Claro que todos nós temos também as janelas que a gente sabe que pode acontecer, que se desenvolva mais tarde, mas são sinais, né, pequenos sinais que a pessoa pode estar observando, que vão estar indicando realmente que possa ter ali um autismo, né? E quando a família se conscientiza e busca por auxílio, o quanto antes a criança ela será muito beneficiada no desenvolvimento. Por quê? Porque existe a poda neuronal, né? Existem várias podas neuronais que acontecem lá no nosso cérebro. Ou seja, quanto mais a gente tiver estímulos, mais eu vou me desenvolver. Se eu não tiver o estímulo adequado e correto, a poda neuronal acontece e, né? Passei para a próxima fase do meu desenvolvimento e aquilo ficou uma lacuna muito grande, que futuramente será bem difícil de sanar, né? Não quer dizer que não vai conseguir também, né?
Então, lá, a família que tem uma criança com 6, 7 anos também não precisa exatamente se preocupar, né? Porque é, sim, possível também buscar, né, desenvolvimento, mas eu enfatizo que o quanto antes a família buscar, mais resultados ela conseguirá com mais rapidez. E outra coisa que eu acho muito importante falar é autismo. Autismo, alguns anos atrás, já existia. Sempre existiu, né? A gente só não sabia, porque os diagnósticos eles são bem recentes, né? Os estudos, as falas sobre. E eu penso que os municípios em si, a gestão, ela precisa pensar também onde estão estes adultos. Né? Eles estão na sociedade, eles estão inseridos. E hoje o trabalho do centro materno ele é imprescindível, mas a gente atende muito crianças e adolescentes. E daqui a 10, 15 anos serão nossos adultos. E aí, o que o município ou o que os municípios estão pensando, planejando, projetando para continuar inserindo, né? Em que local eles vão ficar? Eles vão ter atendimento quando criança, depois que saírem da escola, por exemplo, vão ficar esquecidos das casas, né? Não pode mais acontecer, né? A gente precisa pensar em políticas públicas para isso. Muito bem. Izzy, muito obrigado pela tua presença. Vereador João, também muito obrigado pela presença aqui no Panorama. A gente vai voltar a conversar e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá em Bom Retiro. Muito obrigada. E eu também quero ter a oportunidade de agradecer a um mutirão de guardiões que estão comigo nessa causa, que estão pensando junto. Eu quero dizer também ao Vitor, né, do Instituto Propósito, ao Júnior, que eu agradeço porque eles já se disponibilizaram em nos auxiliar também nessa causa, em pensar mais eventos, mais propostas para realmente conseguir mais, né? Sempre mais. E tudo que vem acrescentar é sempre muito bem-vindo, é de uma riqueza gigante. E ao pessoal que fez treinamento comigo, a GC34, muito obrigada. Vocês são muito especiais. Muito obrigada, gente. Até a próxima.